Bom dia com alegria! Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos começando pontualmente às 9 horas e é uma alegria ter vocês aqui. Renata Costa, seja bem-vinda! Mari Lúcia, que alegria ter vocês aqui. Pessoal, esse dia foi preparado por Deus. Eliana Poeschi, minha amiga, te amo! Edith, Lúcia Rogéria, uau, que alegria esse momento que o Senhor preparou para nós. Nós que estamos nessa jornada de leitura da Bíblia inteira em um ano. Pessoal, o Dom Adair José Guimarães vai estar com a gente daqui uns minutinhos. Yes! Olha, o Dom Adair já está pronto, preparado, com toda a unção que ele tem do Espírito Santo para nos abençoar. Kênia, seja bem-vinda. Vânia, linda. Pessoal, o bispo só vai entrar na hora que vocês me ajudarem a enviar esses convites. Vamos espalhando esses aviões, porque é o seguinte, o Dom Adair está acostumado a falar para milhares de pessoas. E ele, com toda a humildade dele, veio no nosso programa nos abençoar. Rafaela Machado, minha amiga maravilhosa. Dom Adair veio aqui nos abençoar com a sua sabedoria, com seus conhecimentos e principalmente com a unção, a extremidade, a intimidade que ele tem com o Espírito Santo. Então é o seguinte, vamos. Bom dia, meu pai, doutora Lisa, minha irmã, minha sogra, dona Vera, seu Aurelino, Sirlene, que alegria ter vocês aqui. Eu preciso da ajuda de vocês pra gente ir encaminhando esse convite, porque o que vai acontecer aqui hoje não pode ficar só com a gente. Isso aqui nós temos que derramar por toda a terra. Nós somos anunciadores do Evangelho. E o que vai acontecer aqui hoje é isso. Uma presença muito forte do Espírito Santo que vai mudar de uma vez por todas. Você recebe isso? Que a partir de hoje a sua vida vai ter uma unção especial do Dom Adair José Guimarães na sua vida. E você vai acessar um novo nível de intimidade com Deus. Um novo... Carol Martins, linda, maravilhosa. Doutora Kátia Volpe, que honra. Ivani, que alegria ter vocês aqui, pessoal. O Dom Adair já está prontinho. Esse bispo incrível, ele é um dos bispos mais respeitados do Brasil. Ele, que hora que ele precisa, ele manda um áudio pro nosso presidente Bolsonaro. Ele que é um bispo posicionado, enérgico, com uma postura de disciplina e principalmente de transparência, de verdade, pautado aonde? Pautado na palavra, na Bíblia. E hoje nós vamos ter o privilégio, a honra, a oportunidade de receber esse homem de Deus, esse profeta que deu a sua vida para o sacerdócio, deu a sua vida para levar a palavra e transformar famílias, transformar uma nação. Você já deve ter visto aí, Anne, seja bem-vinda, você já deve ter visto aí, até no TikTok, o Dom Adair tá. Por quê? Porque o povo pega as falas dele, faz corte e vai jogando ali na internet. Daniel, seja bem-vindo. Então, o Dom Adair é conhecido no Brasil inteiro. Ele tem uma agenda lotada. Tem que reservar um ano antes. E nós só conseguimos esse momento pela humildade, pela generosidade do Dom Adair. Eu e o meu esposo, Volney, nós fomos até Formosa, na diocese do Dom Adair, pessoalmente, fazer esse pedido para ele de vir aqui nos abençoar, validar o nosso projeto. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui e pedir que nós já estamos em mais de 50 pessoas. Vocês me ajudam. Oh, meu padrinho, Renato Estival, seja bem-vindo. Pega um aviãozinho, joga na sua lista aí do WhatsApp, joga nos grupos que você vai estar abençoando vidas. Tem gente que tá morrendo porque a sua boca tá fechada. Tem gente esperando você abrir a sua boca para levar o evangelho, para levar a palavra. Dona Neuza Freire, seja bem-vinda. Nós estamos aqui nesse momento hoje, no momento cristão. Nós estamos aqui reunidos em torno da palavra. Nós somos hoje aqui católicos, evangélicos. Nós estamos conectados aqui em Cristo, porque é isso que nós somos, cristãos unidos. O Daniel Júnior, Rogério Aquino, meu cunhado, que tá noivo, seja bem-vindo. Uhul. Patrícia, da Aliança. Sejam bem-vindos
que está começando. Eu já vou chamar o Dom Daí porque meu coração está pulsando. Nós temos muito que receber aqui hoje e eu vou chamar esse profeta de Deus, esse bispo enérgico, um grande comunicador. E a comunicação dele, a influência do Dom Dair vem diretamente dos céus. E ele usa essa influência para aumentar o reino de Deus nessa terra. Então eu já vou chamar o reverendíssimo Dom Odair José Guimarães. Renata Alvarenga, uhul! Pessoal, se preparem, eu já estou convidando Dom Odair José Guimarães. Você vai receber hoje algo que você jamais imaginou sobre espiritualidade, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que está. Bom dia! Daí entrou! Que alegria! Bom dia! Bom Bom dia, dia, Daí! você tá, Sua você tá me ouvindo? bênção! Tá me Tô te ouvindo? ouvindo, bispo. Sua Ok. bênção, reverendíssimo. Deus te abençoe. Um abraço. Deus Amém. abençoe a todos que estão conosco. Amém. Amém. Volney, meu marido, está aqui conectado com a gente. Ele está lá na fazenda, mas já está aqui, já está mandando recado, está no Instagram com a gente. Como é que eu faço para jogar lá no meu Insta? O senhor já está automaticamente, Dona Dair, o senhor, só de ter entrado aqui, quem entrar no Instagram do senhor vai ver assim, Dona Dair ao vivo. Ah, que Live ao bom. vivo. Vai ser uma bênção. Olha, É, eu não sou nem 10% que você está falando aí, não. é muito mais. Faltou Não, 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 tempo. não. Não, Eu tive não. que ficar uma hora aqui Eu falando. sou o esterco do cavalo do bandido. Eu não sou nada. Você é muito mais santa do que eu. Não, se o senhor é o esterco, então eu nem saí da Copa ainda. Dona Dair, eu quero agradecer ao senhor pela sua humildade de vir aqui. O senhor que tem uma agenda desafiadora. O senhor que tem um projeto lindo, diário, de levar a palavra. O senhor que é conectado no seu canal. A gente entra numa live, o senhor no YouTube tem lá mais de 2.000 pessoas ao vivo. Por quê? Por causa da sua credibilidade. Onde tem um problema, chama o Dom Dair. Tá com uma paróquia problemática, uma diocese, Dom Dair vai lá na diocese e resolve o problema. Com o quê? Ei, Com verdade, com transparência, com coragem. Então, Dom Dair, eu quero muito agradecer a humildade do senhor de vir aqui validar o nosso projeto. Porque hoje o senhor está vindo aqui com a sua unção para transformar esse projeto e a gente passar para um novo nível. Porque o que eu achei que ia ser o final, Deus mostrou para mim que era apenas o começo. Nós estamos hoje concluindo a leitura da Bíblia inteira em um ano. Nós já estamos há 53 sábados, todos os sábados, falando aqui da palavra. Tem gente aqui que já parou de beber nessa live. Tem gente que fez as pazes com o marido nessa live. Tem gente que já passou, trocou de carro, trocou de celular. Por quê? Porque a prosperidade vem com a conexão com Deus. E aí, hoje, o senhor estando aqui, eu entendi o quê? Um sim de Deus, um sim para esse projeto, que não é sobre mim, mas é sobre o que Deus quer fazer através da minha vida. Deus podia ter escolhido uma mula. Deus, quando quer falar com alguém, escolhe até uma mula. Mas ele me escolheu para entregar uma mensagem. E eu faço isso com o coração cheio de alegria. E nós vamos agora falar que nós não estamos só terminando esse projeto, mas nós vamos começar de novo um novo ciclo de leitura da Bíblia inteira. Então, Odair, seja muito bem-vindo, porque eu estou muito feliz com o que Deus fez hoje através do sim do Senhor. tá, muito obrigado, filha. Deus abençoe você, seu esposo, as crianças Amém. e todos que estão conosco aqui nessa live. Nós vamos fazer a nossa partilha, encerrando esse ciclo de leitura completa da Sagrada Escritura, que é uma grande bênção. Eu quero invocar a presença de Deus na nossa vida, aqui na vida de todos que nos acompanham. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. Apocalipse 4:8. Digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Senhor nosso Deus e Pai, falando do Apocalipse, concluindo essa leitura da palavra de Deus em um ano, eu quero consagrar essa minha irmã, que cuida desse projeto tão bom, Ariane, e também todos os que participam deste projeto tão importante de ler a Sagrada Escritura.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, amém. E a Glória a Deus. força do alto envolva o coração de todos nós nesta manhã e sempre. Amém. Amém, amém. Uau, depois dessa bênção, nós estamos liberados para viver a melhor hora da nossa vida, a hora escutando Dom Atair José Guimarães sobre a palavra de Deus. Dom Atair, o Senhor tem a liberdade do Espírito Santo para falar o que vier no coração do Senhor sobre esse encerramento. Nós estamos lendo Apocalipse, que é algo que choca, que falta conhecimento, eu digo por mim mesmo, falta conhecimento, entendimento da palavra. E o senhor tem liberdade para começar ou falando de Apocalipse, ou falando o que tem no coração do senhor. Primeiramente, agradecer a Deus essa oportunidade de partilhar a Sagrada Escritura. E aqui nós temos pessoas católicas e pessoas também de denominações da Reforma Protestante, das igrejas evangélicas. Então a gente vai fazer aqui uma conversa assim um tanto ecumênica para que todos possam compreender o que Deus quer na nossa vida. E claro que, como católico, a gente vai sempre falar a respeito um pouco do que a Bíblia é para nós na Igreja Católica, né? Então, a Sagrada Escritura, quando você entra numa Igreja Católica, você tem ali, se a igreja foi feita dentro das normas litúrgicas, você tem o presbitério, que é aquele lugar onde você sobe para celebrar a missa, são 3 degraus: fé, esperança e caridade. É o que significa cada um daqueles degraus. Uau! Então, quando é Tô aprendendo feito, agora. você vai Descobri aprender, isso agora. você vai aprender algumas coisas. Então, quando a igreja é feita bem liturgicamente, no primeiro degrau, você coloca ali na ponta a pia batismal, que é o símbolo da fé. O batismo é a nossa profissão de fé. Eu creio e eu aceito. A gente batiza as crianças na Igreja Católica na fé dos pais. Depois elas pedem uma confirmação disso com a crisma. Então, o primeiro degrau do altar do presbitério fica a pia batismal. No segundo fica o ambão, a estante da palavra. É onde se proclama a primeira leitura, o Salmo, nos domingos solidários, segunda leitura, e o Evangelho, onde se proclama também o Exultet na Páscoa, porque é um texto do século III, que também como palavra da tradição, que tem também poder de revelação. E no terceiro degrau, em cima, o altar. Então, a fé que nós recebemos no batismo, a palavra que alimenta a nossa fé, e a Eucaristia que nos alimenta na nossa caminhada como peregrinos de esperança nesse mundo. Então, a Sagrada Escritura, ela é preponderante, porque para nós católicos, ela, ao lado da tradição e do magistério da Igreja, forma o conjunto da revelação da nossa fé. Para vocês evangélicos, a Bíblia é uma regra de fé, vocês creem somente na Bíblia, que Lutero diz sola apta Escritura, somente a Escritura, né? Mas nós católicos, e aí tem toda a tradição, agora mesmo de manhã eu estava conversando com uma pessoa evangélica que está fazendo um caminho de conhecimento da Igreja Católica, e ele me dizia que está impressionado com o catecismo da Igreja, que ele está lendo, o catecismo da Igreja, e agora ele vai começar a ler a tradição da Igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, esses grandes santos dos primeiros séculos da Igreja. O que Santo Agostinho, por exemplo, fez? Ele comentou toda a Bíblia, comentou toda a Sagrada Escritura. É um santo extraordinário, é um homem que só por Deus foi capaz de fazer tanta coisa. Então, a Sagrada Escritura, ela tem
ela é um farol para nós, e a gente não pode pensar ser católico sem a Bíblia. Então, a Sagrada Escritura tem um lugar muito especial. O ambão, a estante da palavra, que é o altar da palavra na missa, ele é fundamental. Nos dias solenes, geralmente nas grandes celebrações, nos pontificais do bispo, o diácono entra com o Evangeliário, que é um livro que contém os 4 evangelhos, e ele coloca em cima do altar. Então, na estante da palavra fica o lecionário, que é o conjunto das leituras seccionada para a liturgia durante o ano. Então, após a segunda leitura, no caso, ou se é só uma leitura e o salmo, após o salmo, se tira o lecionário, porque o diácono vai levar o evangeliário, que vai ser proclamado e trazido ao bispo, que o beija e abençoa o povo com o evangeliário. Então, a Sagrada Escritura, ela está presente muito intensamente na nossa vida. Um católico que for à missa todos os dias, em 3 anos, ele escuta toda a palavra de Deus. Porque nós temos ciclo A, B e C. Nós estamos no ciclo B. Então, a Sagrada Escritura, ela vai sendo organizada dentro da liturgia de modo muito impressionante. Quando a gente, por exemplo, hoje na missa que eu já celebrei aqui de manhã, agora na catedral. Então, hoje é um sábado da quaresma, a liturgia diária hoje. Primeiro você tem uma antífona de entrada. E nem sempre, às vezes, a gente usa, mas hoje é do Salmo 68. Atendei-nos, Senhor, porque grande é a vossa misericórdia, olhai para nós, Senhor, por vossa imensa bondade. Então, esse trecho, essa antífona de entrada já está conectada com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois você tem a primeira leitura do profeta Isaías, que vai dizer que quem acolhe com alegria, com abertura de coração, o indigente, ele vai praticar essa misericórdia de Deus. E o evangelho, o salmo é o Salmo 85, ensinai-me os vossos caminhos, na vossa verdade andarei. É um salmo muito bonito, o salmista eleva a grandeza da palavra de Deus, que é a lei de Deus, a lei de Moisés. Nós temos a aclamação ao Evangelho de hoje, que traz um versículo de Ezequiel 33:11. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta. E Lucas, que é o Evangelho de hoje, 5, 27, 32, que é o chamado que Jesus faz a Levi. Jesus vai a Levi e o chama para segui-lo. E ele larga tudo e segue Jesus. Então, o tema da missa hoje é todo em cima da misericórdia, que é um tema profundamente bíblico. Quem que guia esse tema? A Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura, não pode haver uma liturgia católica sem a liturgia da Bíblia, a leitura da Bíblia. Se eu vou benzer sua casa, você fala, Dona, vem cá benzer minha casa. Eu vou dar uma benção à sua casa, o ritual de bênção já traz a palavra de Deus, traz salmos, traz uma liturgia do Evangelho, porque a Sagrada Escritura ela precisa ser esse óleo que move a engrenagem da igreja e a engrenagem do coração dos católicos, dos cristãos, para a conversão, para o seguimento a Jesus. Então, a Sagrada Escritura é indispensável. Eu tenho o Senhor é meu pastor, nada me faltará, decorado, que eu decorei em 1987 e rezo, às vezes, até 15 vezes por dia esse salmo. Hoje mesmo Uau! já rezei 3 vezes. Eu acordei de madrugada, rezei. Quando eu fui tomar banho, rezei. E agora, quando eu estava lá no quarto arrumando minhas coisas, então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim eu vou rezando durante o dia esse salmo, porque é palavra de Deus e ela vai untando o coração da gente. É uma coisa impressionante, né? A palavra de Deus vai untando o coração. O coração fica cheio. Então, por isso que a leitura geral da Sagrada Escritura, ela é muito importante. O Dom Henrique, aquele bispo famoso aí que morreu de Covid,
ele exigia que, para a ordenação de padre, o candidato tinha que ter lido toda a palavra de Deus, meditado toda a Bíblia. Uau. Duas coisas que ele colocava: tinha que saber dirigir, ter a carteira de motorista, e saber ter lido a Bíblia toda, né? Dom Henrique tinha essas coisas. Dona, e o que que muda? Porque, vamos lá, muito tempo eu fiquei pegando trechos da Bíblia. Eu ia na igreja domingo, pegava um trecho. Eu ia lendo a minha Bíblia, li um trecho. Abria a Bíblia. Ah, eu rezava, abria a Bíblia na palavra que eu estava precisando. E eu não tinha na minha mente uma conexão dos textos. Eu pegava os textos fragmentados. E aí, quando eu entrei nessa jornada de ler a Bíblia inteira, de capa a capa, porque eu só conhecia um católico que tinha lido, dois católicos que conheciam a Bíblia, tinha lido a Bíblia de capa a capa, que é o meu sogro, Soralino, e o meu cunhado, o finado Vinícius. Porque eu via as pessoas distantes daquele compromisso. Isso eu tô falando dentro da igreja católica, porque se a gente entrar numa igreja evangélica e falar assim, quem aqui leu a Bíblia inteira? Nós vamos ter lá 90%. E se a gente entra na igreja católica, quem aqui leu a Bíblia inteira, de capa a capa? Tirando o pessoal do altar, tirando os ministros, nós vamos estar pegando ali uns 10%. Então eu era essa católica que não lia a Bíblia inteira. Eu pegava as beiradas, pegava os trechos. Então, eu queria que o senhor falasse para nós qual a importância da leitura da Bíblia de capa a capa. O que que muda num cristão quando ele lê uma Bíblia inteira, todos os livros numa conexão? É importantíssimo. Eu nunca li a Bíblia assim, do começo ao fim. Eu fui lendo também como vocês fazem, né? Tem tempo eu escolho, eu vou ler esse livro. Então, eu já li a Bíblia toda assim, mas lendo. Às vezes você lê um livro do Novo Testamento, lê um do Antigo Testamento, Misturado, igual porque aqui na frente. a leitura geral da Bíblia, ela só pode ser eficaz se a pessoa tem uma introdução ao que é a Sagrada Escritura. Nós temos livros muito complicados na Bíblia. Você pega, por exemplo, o livro dos Reis. É um livro, ele é complicado, muita data, muita coisa, muitos detalhes. Você pega um livro de Daniel, profeta Daniel, é difícil de entender. Você pega o livro dos Cânticos. É um livro que não fala uma vez de Deus, não tem o nome Deus nele. Não Eu tem. não entendi nada. Uma Aí você lê, poesia. só vai ser livro é pornográfico. O cara fala a minha amada, os seus seios, eu toco o seu seio, essa coisa toda. Mas isso é uma pornografia, esse livro, né? Quando eu li esse livro, eu falei, mas isso é uma coisa horrorosa, como é que pode? Mas então você tem que ter as introduções. Você tem que ter a introdução, a uma compreensão do que é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus na palavra dos homens. Então, pegando aqui o exemplo do Cantares dos Cantares, livro dos Cânticos, ele é uma parábola que fala de algo tão profundo, porque ali a esposa bonita, harmoniosa, ela é a igreja, é o povo de Deus. E o esposo é o próprio Deus. Então, é a maneira antropomórfica de escrever, de você atribuir a Deus aquilo que os homens fazem, né? Então, ali o autor bíblico, ele faz essa parábola, esse conto do cântico da esposa, do esposo que se ama, exatamente ali é Israel e Deus. É o povo de Deus e o próprio Deus. Deus é o esposo e o povo de Israel é a esposa. E no Novo Testamento, aí você vai fazendo essas ligaduras da Bíblia. É muito bonito isso. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Você vai lendo e a liturgia te ajuda. Aí você vai ver. Mas aí São Paulo fala lá também do, do Cristo como esposo e a igreja como esposa. Bonito, né? As passagens que São Paulo fala disso. A gente vai compreendendo. Aí você tem uma vertente muito importante para o estudo bíblico, que é a chamada tipologia. O que no Antigo Testamento corresponde com o Novo Testamento? Você vê lá Adão e Eva. Adão, por um homem, veio o pecado. Por uma mulher, veio o pecado. Aí São Paulo, lá em Romanos, vai dizer, olha, por um homem
veio a salvação. E, e esse homem nasceu de uma mulher, que é Maria, né? Então você faz o paralelo, a tipologia. O Adão do Antigo Testamento é Cristo. A Eva é Nossa Senhora. É muito interessante isso. Você pega lá, quando Deus amaldiçoa a serpente, o diabo que levou o homem ao pecado, diz: a mulher vai te ferir pisando-te na cabeça. Aí você pega lá em Romanos, em Apocalipse 13, a mulher do Apocalipse que pisa também a cabeça da serpente, a cabeça do diabo, né? Você pega, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio é 40 dias de água que sobe, e que extermina tudo. Sobra a nau de Noé com aquele povo que escutou o convite de Deus, fez a nau e se salvou. Esse dilúvio, o 40, ele está todo ligado na Bíblia, os 40 anos no deserto, de purificação, os 40 dias de jejum de Cristo, né? Então tem tudo isso. E, e a nau de Noé já é uma prefiguração da nau de Cristo, que é a igreja. Então, o Antigo Desculpa a Testamento, ignorância. Não dá perdão por ignorância. Now, o que é? O senhor tá falando now? O que é a now? nau, é o navio, aquela Ah, arca tá! A arca. A arca é chama a now. arca. Ah. Ela já é uma prefiguração da igreja, porque a Hum. igreja tem essa figura de uma nau, uma barca, né? Ah. Cristo Cristo subiu na barca de Pedro, né? Então Hum. dá toda essa coisa do primado do Papa, essa coisa. Então a Bíblia é uma riqueza. Você sabe quando você vai entender a Bíblia toda? Só quando você morrer e entrar no céu. Nem o Papa sabe compreender tudo, porque tudo é mistério, menina. E é um mistério muito grande que ele não cabe dentro da nossa inteligência. A nossa inteligência, ela é nanica, ela é pequena para compreender tudo isso. Então, a Bíblia é aquilo que o profeta Jeremias fala: Deus mostrou o livro, toma e come. E eu comi. E me queimou as entranhas, né? Então, a gente vai aprendendo isso, né? A Sagrada Escritura, ela queima as nossas entranhas. Por isso que o diabo não gosta da Bíblia. Quando no exorcismo você traz a palavra de Deus, o diabo já começa a reclamar. Eu não gosto desse livro. Eu odeio esse livro. É exatamente, porque você odeia, então você sai, em nome de Jesus. E você faz a cruz com a palavra de Deus, e o demônio odeia a palavra de Então, Deus, pronto. porque Se eu quero expulsar ele, eu leio a Bíblia todo dia. Se eu você ler a vai Bíblia lendo a todo Bíblia. dia, Sim, sim. o inimigo tá Você longe tem. de mim. O católico precisa ler a Sagrada Escritura todo dia. Ah, mas como é que eu faço? Eu não sei. Existe um aplicativo da igreja, eu não sei se dá para ver aqui. Tô Dá para vendo. ver? Sábado. E liturgia, tá vendo esse ícone Tô aí? vendo. Esse Tô vendo. esse íconezinho representa uma candeia de barro que os cristãos usavam nas catacumbas de Roma. Então ele é chamado I liturgia, I minúsculo, L maiúsculo, tudo junto. Então esse trabalho foi feito por um amigo meu, o José Luna, que trabalha também na CNBB. Então nesse aplicativo I liturgia, que você compra uma vez só, aí você compra por R$ 18, R$ 25, R$ 30, depende das promoções. Você compra e baixa no seu celular uma vez só. Uma vez só você baixa, e toda vez que você vai trocar o celular ou o iPod, então você baixa no novo aparelho por causa da inscrição que você faz com o seu Eu vou e-mail. postar Então, depois. Depois o senhor me envia, reverendíssimo, para mim poder postar no Instagram, para o pessoal conseguir acessar. é, porque é uma beleza. Porque você. E liturgia. Você baixou, entrou Ó, lá, e tem para as liturgia, duas. ó, já colocaram aqui, ó. E liturgia, ó, PP. I minúsculo, L maiúsculo, liturgia. É uma marca. Então tem essa marca, aí, esse íconezinho. É ele. Aí você baixa. O que tem a liturgia diária? Eu não vou à missa hoje, mas eu posso ler a liturgia diária. Eu clico aqui, aqui tem o ofício das leituras, que é a oração da madrugada você pode fazer, tem um texto bíblico imenso e um texto da tradição.
Vamos ver o que que ele traz hoje. Deixa eu ver qual que é a leitura que ele traz hoje, da tradição. Então, quando o senhor procurei, eu vou já fazendo mais ou menos aqui uma pergunta. O senhor falou aí da questão da noiva, que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. A gente vê o primeiro milagre de Cristo num casamento. Sim, E a gente vê aqui no Apocalipse, nessa última semana, de novo a história que Cristo, o noivo, está voltando para encontrar a sua igreja, que somos nós, que o Senhor já falou aqui, que começou lá no povo de Israel. Então a gente vê muito essa figura ligada ao casamento e vê ligada sempre de uma maneira muito forte com o retorno de Cristo. Quando a gente lê o Apocalipse, eu nunca tinha lido. Eu corria, porque o povo falava horrores. O povo falou assim: você vai ver, Eliane, no dia que você chegar em Apocalipse, você se prepara que você vai ficar assustada. E eu já cheguei no Apocalipse tremendo. Falei, meu Deus do céu, acaba que eu nem durmo o dia que eu li o Apocalipse. E eu li o Apocalipse, eu não fiquei com esse medo todo. Eu nem sabia daquele negócio cavaleiro, ver um cavaleiro amarelo, ver um cavaleiro num cavalo branco, vermelho, preto. branco. Eu achei que lá foi divertido, interessante. Assim, claro que tem uma parte ali da besta que eu fiquei um pouco mais assustada, mas em vista do que pintaram para mim do Apocalipse, eu achei que foi até tranquilo. O que fica de mensagem, né, quando a gente termina de ler o Apocalipse? O que eu devo guardar no meu coração? Essa besta, esses cavalos? O que eu tenho que colocar no meu coração Olha, após eu ler o Apocalipse? primeiramente, o Apocalipse é um livro profundamente litúrgico. A gente vê muito a passagem da liturgia. Quando você vai à missa, tem várias opções de oração ali depois que o padre quebra a hóstia, aquele gesto, Jesus partiu o pão. Você quebra um pedacinho da hóstia e coloca no cálice, fazendo uma oração secreta que a gente faz, que eu nem decoro, que eu leio sempre, que é aquela união daquela pedaço de hóstia com o vinho consagrado significa a união da igreja, a união de todos com o Papa, com os bispos, com os católicos do mundo todo. E aí o padre fala assim: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eu sempre gosto de usar essa oração, porque o Cordeiro é Cristo. Scott Hahn, um grande pastor evangélico convertido à Igreja Católica, hoje é professor dos nossos seminários nos Estados Unidos, ele tem um livro, a Ceia do Cordeiro, ou Banquete do Cordeiro, uma coisa, eu não me lembro, Scott Hahn. Ele mostra a liturgia e a missa a partir do Apocalipse. No Apocalipse, nós temos os elementos fundamentais da missa. Então, o livro do Apocalipse ele é escrito no gênero apocalíptico. Esse menino está dando trabalho para você? O Zé Vôlei tá querendo ir ao banheiro aqui, tá me chamando pra ir com ele. Mas você quer ir lá no banheiro com ele? Não precisa, não. Fala para ele que ele tem que aprender isso sozinho. Ó, o Dondar falou pra você ir sozinho no banheiro. Você já tá com 3 anos. A mamãe tá na live aqui, filha. Bicho, O Dondar, vai lá. peraí, eu vou ter que ir lá. Peraí. Então Vai lá e eu continua vou falando falando aí. aqui. Tá. Tá, você vai escutando. Licença. Então, para vocês que nos escutam, então o Apocalipse ele tem esse gênero de revelação, e é bom pensar que ele foi escrito dentro de um período grande de sofrimento da igreja inicial. Ele é um livro que é escrito aí pelo final da década de 90. Então, aí uma média de uns 60 anos depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, é uma, é um livro bem específico e ele traz esse gênero apocalíptico, que é muitos enigmas, que os cristãos conheciam essa palavra, mas o povo que perseguiu os cristãos do Império de Roma não conhecia. Tinha essa dificuldade de conhecer, né? Então, é um livro que, na verdade, ele é uma senha para os cristãos. Os cristãos compreendiam muito bem, enquanto que os pagãos, os perseguidores da igreja, tinham dificuldade de compreender esse livro.
Então, é um livro repleto de figuras emblemáticas e simbólicas que transmitem realidades espirituais profundas. Quando eu estudei o Apocalipse no seminário, nós estudamos 4 meses, um semestre, sobre o Apocalipse. Eu acho que nos meus arquivos antigos ainda tem até as apostilas que a gente fazia à máquina, né? Então, por exemplo, tem alguns termos aqui que eu vou falar com vocês que eu acho que é importante. O Cordeiro imolado, Apocalipse 5:6. Quem é? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado para redimir a humanidade. Significado. Quando o Apocalipse fala do Cordeiro, representa a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, através do seu sacrifício na cruz. Mesmo parecendo derrotado e imolado, ele reina com glória e poder. Os 7 selos. Ah, Sete esse selos aí selo no. aí, esse selo aí é difícil de É, entender. não, mas é muito simples. Capítulo 6, de 1 a 17. Quem são? Representa os acontecimentos que marcam a história da humanidade e a providência de Deus conduzindo tudo à consumação final. Então, os selos são as etapas da história. Então, cada selo aberto revela uma parte do plano divino: guerras, pestes, perseguições, mas também a vitória dos justos. Então, os selos são essas partes da história onde Deus vai agindo, mesmo no meio dos sofrimentos, para chegar à glória. Os 4 cavaleiros do Apocalipse 6, de 1 a 8. O cavaleiro branco possivelmente representa Cristo ou a evangelização, o serviço de evangelização. O cavaleiro vermelho simboliza guerra e derramamento de sangue. O cavaleiro preto indica fome e escassez. O cavaleiro amarelo esverdeado representa a morte e as consequências do pecado. Quando a gente morre, se vocês lerem o livro A Morte de Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala das fases do cadáver. Aí, um dos momentos da fase do cadáver é o esverdeamento. O cadáver fica Pivôs. meio verde. É. Então, por isso, o cavaleiro amarelo esverdeado representa a morte e as consequências do pecado. Então, significado: as calamidades que atingem o mundo ao longo da história, especialmente devido ao pecado humano, né? O dragão vermelho, Apocalipse 12. Quem é? É Satanás, o inimigo de Deus e da igreja. Significado: representa a força do mal que tenta destruir a Cristo, a igreja e a salvação das almas. Ele é derrotado pelo poder de Deus. A mulher vestida de sol, Apocalipse 12. Quem é? Nossa Senhora e a igreja, representando Maria como a igreja. Simboliza a mãe de Deus que deu à luz a Cristo, mas também representa a igreja que sofre perseguições, mas é protegida por Deus. As duas bestas, capítulo 13. A besta que sobe do mar representa o poder político opressor que persegue os cristãos, o Império de Roma. Nero César. Nessa época é Nero César. Nero é o imperador, né? A besta que sobe da terra simboliza o falso profetismo e as ideologias anticristãs, que no tempo, no início do cristianismo, não foi muito fácil. Aparecia gente que se dizia convertido, mas pregando coisas absurdas, falando que Jesus era apenas uma sombra divina, que o corpo dele era uma ilusão. Essas coisas tudo teve, né? Então a igreja foi cortando isso com seus concílios. Então o falso profetismo e as ideologias, sobretudo anticristãs. Qual o significado das duas bestas? Ambas trabalham para o demônio, tentando enganar o mundo e desviar as pessoas da fé. O número 666, a besta do Apocalipse, do capítulo 13. Quem é? O número da besta
besta frequentemente associada ao imperador Nero, Nero César. Se você pegar eu já li isso no passado, mas agora não me lembro bem. Mas se você pega os escritos Nero César em latim, cada palavra em romano tem um valor, então você soma lá, dá o 666. Claro que o São João ia dizer, olha, a besta fera é o Nero. Então ele falava dessa, ela tem um número, 666. Quem for inteligente calcula e descobre. Então ele fazia a soma das letras lá do imperador e dava o 666. Representa o espírito do anticristo em todas as épocas. A besta do Apocalipse é o anticristo. Que Nero queria ser insensado, queria ser Deus. E essa besta está solta no mundo. No carnaval. Carnaval, nova ordem mundial. Nova ordem mundial é isso. Que essa tentativa de ser um novo governo mundial, que as pessoas todas têm que ser sinalizadas com o sinal desse governo. Isso é a besta, né? Que a besta queria que... E 144 mil pessoas só que vão pro céu. Não é muito pouco, não? Olha, às vezes isso me preocupa, mas é um simbolismo, que se você pegar, por exemplo, o número 12, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. 12 vezes 12 dá 144. 144 é uma glosa, né? Então, talvez seja um sentido figurado. A gente pode até depois pesquisar isso, né? O sentido figurado dessa passagem, né? Concluindo aqui, o 6 simboliza imperfeição. O número 1 é o número perfeito, Deus. O número 2 é o número imperfeito, significa eu. Deus perfeito, eu imperfeito, eu egoísta. O 3 é o número perfeito que representa a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 4 é um número imperfeito, porque é 2 mais 2, 4. É a limitação, é o caixote de 4 lados, que não roda. Ar, água, terra e como é que é? Fogo, os 4 elementos da natureza, a limitação. O 5 é um número perfeito, porque representa a Torá, a lei de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é a lei de Moisés. Né? O 6 é imperfeito, 2 mais 2 mais 2, 6. É um número totalmente imperfeito. E a besta, ela tem o 666, que é a trilogia da burrice, do egoísmo. É impressionante o significado disso. Então, o 6 simboliza a imperfeição, pois o 7 é o número da perfeição divina. O 7. 3 vezes repetido mostra a plenitude do mal e a oposição a Deus. Né? Esse número 2 e 3 vezes repetido. O 7 é perfeito, o 8º também é perfeito. Aí eu volto à pia batismal, lá da igreja, que nós começamos a falar dela. Os padres não sabem, às vezes, mas toda pia batismal tem que ser oitavada. Ela tem que ter 8 lados. Porque de um domingo ao outro domingo dá quantos dias? 8. Então, do descanso de Deus, do final da antiga criação, agora, a antiga criação que geme no pecado, por causa de Adão e Eva, agora no 8º dia, no domingo da ressurreição, o novo éon, Cristo, ressuscitado, marca a nova criação. Então, o domingo, dia do descanso de Deus, o domingo
do Antigo Testamento e o domingo do Novo Testamento, que é Cristo, então dá 8. 7 a 7 e 8. É o domingo da ressurreição. Por isso que na igreja o oitavado é muito usado em algumas torres da igreja, para lembrar isso, que o batismo é você mergulhar na perfeição de Cristo. Por isso que a pia batismal deve ser oitavada. E se você observar, em muitas igrejas, a pia batismal ela é oitavada. Se você for a Pádua, na Itália, na Catedral de Pádua, o altar, as coisas, é uma tristeza, porque colocaram as coisas modernas dentro da igreja, embora possa ser retirado, mas é muito feio. Mas a pia batismal é fora da igreja, como também na Catedral de Firenze. A a pia batismal é fora da igreja, é uma outra igreja, oitavada, 8 lados, como se fosse uma torre. Você é batizado para o céu, né? Então isso é muito bonito. A grande prostituta da Babilônia, quem é? Apocalipse 17. Simboliza as potências mundanas corruptas que se opõem a Deus e seduzem as pessoas para longe da fé. Que a prostituta, ela é aquela mulher que sagazmente traz os homens, às vezes honestos, para viver a imundície, né? Então a Babilônia representa os impérios e sistemas que promovem a idolatria, a imoralidade e a perseguição à igreja. Nova ordem mundial, que nós estamos vivendo agora. A gente fala disso, pô, isso é besteira, isso é história da carochinha. Não, a nova ordem existe. Ela está sendo preparada há muito tempo para o novo reset. Essas coisas aí de ONUs. Aliás, hoje a ONU proclamou o Dia da Mulher, mas é um sentido feminista, né? Para as mulheres não serem cristãs, mas serem as mulheres que superam Padre os Eduardo dons. Zanon, Padre Eduardo Zanon, que é seu seguidor, acabou de entrar aqui na live, Dona Daí. Oi, padre. Que honra, Padre. Padre da Catedral aqui de Palmas. Faz um É trabalho o, lindo de é o padre evangelização. Dudu. Isso, das crianças. Ele me mandou ontem uma reportagem sobre o trabalho dele, muito bonito. Ele esteve aqui na nossa diocese há pouco tempo, né? Então, o que nós estávamos falando mesmo? Já perdi aqui o fio da meada. Tá falando Sobre da nova nova ordem ordem. mundial. É. Essas grandes tentações de aglomerado de poder que inclui a desconstrução da fé. Quando você vê hoje, você não pode, hoje é difícil você ir num colégio, dar uma palestra num colégio, é difícil, porque igreja católica, essa coisa toda. Mas o satanista pode ir, o pessoal da macumba pode ir, tranquilamente. O indígena pode ir lá falar dos seus cultos originários, porque a nova ordem mundial quer trazer isso para o lugar de Cristo. Quando você vê o diabo encenando o arrastamento de Cristo no carnaval, diz que esse ano também teve coisas horrorosas também no carnaval, de deboche a Nosso Senhor, de deboche a Nossa Senhora. Isso já faz parte desse processo da grande besta, da grande prostituta, que são os poderes mundanos, pagãos, que querem destruir a igreja. É Como que eu impressionante. afasto disso? Dona Daí, vamos lá. Eu sou uma cristã, não estou aqui falando só católico, mas evangélica. Eu sou uma cristã. Como que eu me afasto disso, vendo que esse mundo está impregnado em todas as Você áreas? tem que aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor. Uma linguagem que os evangélicos usam muito. Aceitar a Cristo como seu único Senhor, o Kyrios, o Senhor. Cristo é meu Senhor. O senhorio de Cristo e ser uma pessoa engajada no discipulado a Cristo. Cristo é o Senhor a quem eu escuto, é meu mestre, é meu pastor, é Ele que dá sentido à minha vida. E o cristianismo é muito difícil, porque o cristianismo é isso aqui, ó. O cristianismo é cruz. A igreja não nos oferece nada de material nesse mundo, de vantagem, de glórias. A igreja nos oferece a cruz. Não é à Não, toa meu que a gente tem sogro me falou isso.
Quando eu comecei esse Ok? trabalho, ele falou assim para mim, Ariane, se prepara, porque você começou um trabalho de evangelização, de leitura da Bíblia, se prepara para aprovação. Eu falei, misericórdia, eu tô começando um trabalho animada e meu sogro veio e fala para mim, a dona Vera veio e falou assim, ó, Ariane, se prepara que você vai ser provada, você vai ser tentada, você vai ser atacada. Eu sou meio... Aí já me desanimou, porque eu vou começar e já jogo uma cruz nas minhas costas. Mas, E o duro que ah, apareceu mesmo. Apareceram as tentações para me derrubar, para me parar de levar a palavra, para me desanimar, para me parar com a live, sim, para sim, me mas parar isso é de a comprar Bíblia. tentação. Isso é a tentação que vem, acompanha aí o padre Eduardo, que me acompanha, que acompanha você, os leigos que querem fazer um bom apostolado. Todo mundo que começa um trabalho sério de Deus sofre. Você pega São Francisco. São Francisco morreu em grande sofrimento e rejeitado, cego. Você pega a Amado Paulina, fundadora das Irmãzinhas aqui no Brasil. Morreu, coitado, em grande sofrimento. Porque o demônio tenta. Mas aí os santos entendem isso. Ah, mas por que São Francisco não reclamou? Por que o apóstolo Pedro não reclamou? O apóstolo Paulo morreu do jeito que morreu? Porque o seguidor de Cristo, quem assumiu Jesus como seu Senhor, ele assume o Cristo da cruz que nos leva ao Cristo da ressurreição. Então, o sofrimento, quando vem na nossa vida, nós cristãos, nós não o rejeitamos e nem o amaldiçoamos. Nós entendemos que o sofrimento é essa parte de purificação da minha vida que me configura nosso Senhor. E bem-vindo o sofrimento. Eu, se eu tiver essa graça de sofrer no final da vida, eu com certeza não vou dar trabalho. Eu vou acolher muito bem o sofrimento, porque isso está muito dentro de mim. Sobretudo nos últimos 15 anos, eu tenho meditado profundamente sobre o significado do sofrimento, o significado da cruz na minha vida. Isso é muito importante. Entendeu? Tá sem som seu aparelho. Daí, no caso da nossa família, da dona Joana, que o senhor viu lá, a mãe da dona Vera ficou na cama 10 anos. E aí eu ficava olhando, tinha uma senhora boa, maravilhosa, uma santa, e na cama. E aí uma vez eu escutei o padre Luiz Augusto lá de Goiânia falando assim: olha, tem pessoas que estão sofrendo para expiar os pecados de gerações e gerações. Então, isso Também. me acalmou. Porque eu falei assim, caraca, então quando tem alguém sofrendo, um santo, eu falo, caraca, eu nem vejo pecado nessa mulher. E ela tá que sofre, tá que sofre. Ela tá libertando a família através desse sofrimento. Não, não só a família, mas a própria igreja, né? O que que fala aqui, por exemplo, o Cordeiro e os 144 mil eleitos? O que que fala o Apocalipse? São os fiéis que seguiram Cristo e não se corromperam com o mundo. E quando você não corrompe com o mundo, você entra no sofrimento. Esse número é simbólico, representando a totalidade dos salvos, que eu já falei para vocês, os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e que dá 144 mil. Quer dizer, quem são os eleitos? Se você ler lá, vai dizer, quando o São João vê no Apocalipse aquela pleia de 144 mil pessoas de branco, e o Cordeiro, Deus pergunta: quem são esses? Ah, Senhor, não sei. Estes são os que vieram da grande tribulação, que não mancharam suas vestes no pecado, mas as alvejaram no sangue do Cordeiro. Hum, Aqui está a dona Joana, madrinha de casamento do meu pai e da minha mãe, com seu Antônio. No sofrimento, aqui está. hum, Há pouco tempo eu atendi um médico muito rico, de uma cidade pequena. Ele morreu de câncer. Ele teve que tirar o estômago. Morreu com 48 anos. Era ministro da comunhão, um homem santo, caridoso, médico maravilhoso, muito rico, mas o pai também era médico, deixou. E ele dizia para mim, falou, Dona Daí, é impressionante como que a gente tem que meditar as coisas de Deus. Eu estou morrendo de fome, eu não posso comer. Eu tenho saudade de comer. Tudo pela sonda aqui que vai direto no intestino fino. Eu tenho dinheiro para comprar a comida aqui da minha pequena cidade todinha. Eu não posso comer. Qual a lição que eu tiro disso? Cristo
está me unindo ao seu sofrimento. É isso Uau, que eu entendo. uau. É Que isso. sabedoria. Sabedoria. Porque a sabedoria você não adquire na faculdade de medicina. Ela vem do alto. Ela é um dom do Espírito Santo. A sabedoria vem do alto. Então, eu posso ter muito conhecimento científico, mas posso não ter sabedoria. Porque a sabedoria é esse óleo que diz para você, é isso. Aí você entende o sofrimento, o Aurelino e a Vera vai entender o porquê que o Vinícius suicidou, morreu daquele jeito. Vai entender. Porque é a sabedoria do alto que dá para nós a compreensão das coisas. Daquilo que é mais difícil na nossa vida. Ontem mesmo eu conversava com uma mulher que já perdeu a quinta gravidez. Você não tem que desesperar. Esses meninos estão todos no céu e você vai encontrá-los na eternidade e eles intercedem por ti, porque eles são da igreja do céu. Paciência. Uau. Deus tem um caminho. Deus não quer a morte dessas crianças, mas já que veio, talvez esses meninos fossem te dar problema. E ela agora está grávida de novo. E nós rezamos, e eu pedi a São Padre Pio, a Santa Bareta Mola, lá, aquela grande, Santa Giane Bareta Mola, que morreu para dar a vida à filha dela, agora também em Sete Lagoas, tem uma amiga minha também, eu esqueci o nome agora, do ECC, que o médico falou, aborta ou você morre? E ela falou, eu morro, mas a criança vive. Uau. Nasceu 3 da manhã, nasceu o menino, e ela morreu às 3 da tarde, na hora da misericórdia. Que forte. Deixou a criança. Forte, a mulher forte. Porque isso aí são as pessoas que entendem a cruz. Hum, Aqui eu deixo uma palavra para os meus irmãos evangélicos que estão aqui. Os evangélicos precisam avançar nesse conhecimento. A gente precisa avançar nesse conhecimento, porque tem muita gente evangélica que fica muito presa na prosperidade. Prosperidade é uma coisa que a gente entrega a Deus. Se Deus nos quer dar prosperidade para a gente fazer o bem, para pagar bem os funcionários, para fazer caridade, ajudar a igreja, igual seu marido faz, e vocês dois fazem, isso está bem. Isso é muito importante. Mas a vida, minha filha, e para vocês que nos acompanham, a vida é a mais sofrer. São esses dois aspectos que nos conduzem. Minha filha, eu acho que não está compartilhado no meu Instagram, não. o que será que. Deixa eu pedir aqui. Senhor Elino, o senhor podia entrar no Instagram do Dom Daíra aí e olhar pra mim se tá mostrando que ele tá ao vivo lá. Eu acho que não está, porque senão já tinha mais gente aqui conosco. Deve ter dado algum. É. Deve ter dado algum. Ele Então, não botou assim. então, minha filha, a gente vai aprendendo essas coisas tão bonitas, né, com a palavra de Deus. Você vai lendo a Bíblia com espírito de fé. Você não pode ler a Bíblia igual você lê um romance. A gente tem que entrar na presença de Deus para ler a Sagrada Escritura. Você tem que pedir, fazer uma invocação do Espírito Santo. Porque para nós católicos, eu posso ter a minha unção com a Sagrada Escritura, mas a última palavra é da igreja. Os evangélicos, nossos irmãos evangélicos estão aqui conosco, eles têm a liberdade do livre exame da Bíblia. E é por isso que às vezes surgem muitas outras denominações, porque um pastor ou um fiel tem uma interpretação pessoal da Bíblia e ele acha que ele tem que fundar uma igreja. Isso é complicado, porque o magistério da igreja é que tem a última palavra sobre a interpretação da Bíblia, para nós católicos. Eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero. Dona Erça falou uma coisa aí que foi muito forte para mim, pessoalmente, Chariane, que foi o seguinte, a questão da cruz e se assemelhar a Cristo, porque eu tô na jornada de aprender a pedir perdão, nesse humilha-te, humilha-te, e numa dessas de eu pedir perdão, eu saí de uma casa que eu fui pedir perdão, eu saí muito humilhada, com o coração assim, queimando. E aí, eu peguei e falei assim, meu Deus, mas eu tô tão assim, tá doendo meu coração, tão humilhada, que eu falei assim, gente, mas que orgulho é esse que eu não posso me humilhar? Se Cristo
Se Deus vivo veio aqui na terra, deu seu filho. E ele foi humilhado na morte de cruz. Quem sou eu para não ser humilhada? Que ela me confortou tanto. Que eu falei, não tem mais é que ser humilhada mesmo. Tá tudo certo quando eu sou humilhada. E aí eu vi a importância de moer o meu orgulho quando eu vou lá pedir perdão e entro nesse lugar de humilhação. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é sobre por que alguns estudos bíblicos de leitura da Bíblia inteira falam para começar por João. Já vi vários estudos falando tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, falam assim, olha, começa a ler a Bíblia por João. Inarque Kaiologos. Em grego começa o livro de João assim. Inarque Kaiologos. No princípio era a palavra. Porque o evangelho de João, ele é um evangelho, por isso que o João é representado pela águia, se você entrar aí, quais são os símbolos de cada evangelho. Então, João é representado pela águia, ele olha de cima. Então, João começa como se fosse o Gênesis. O Gênesis começa lá narrando o início da criação, que é uma coisa tão bonita, né? O início da criação. Quer ver como que começa? Não está transmitindo no Instagram do Dom Dair. Ele precisa clicar em compartilhar vídeo. Doutor Emílio, meu irmão, Deixa eu ver mandou se eu aqui. acho aqui. Ele precisa clicar em compartilhar o vídeo. Onde é, Emílio, que o Dom Dair vai clicar? Já Para estou compartilhar. achando aqui. Já achei. E o senhor tinha me perguntado isso, eu tinha falado errado, hein, no começo. Mas só que não estou achando É compartilhar. nos 3 pontinhos? Será que é nos 3 pontinhos? Lá em Tem um lugar cima? de compartilhar, mas acontece que Quem souber, aparece uma lista de pessoas para compartilhar. compartilhar com todos. Será que Eu tem alguma opção de não compartilhar sei com se todos? tem esse jeito de compartilhar com todos. Compartilhar vídeo. Compartilhar vídeo. Tem uma opção aí? Compartilhar o vídeo? Estou procurando aqui, eu não sei. Quem souber, Compartilhar. escreve aqui para nós, por favor. Onde que o Dodai vai clicar aqui para aparecer no Instagram dele. Mas o papai tá ali fazenda. E enquanto o Dodai tá esperando alguém enviar aqui. Mas o papai tá ali fazenda. Na fazenda, mano. Eu vou ver se tem jeito de eu Quando compartilhar o entra. link. Será que o Dodai o senhor vai ter que sair e entrar de novo? Quando entra, aparece na capa. É nos 3 pontinhos. Alguém falou que é nos 3 pontinhos. Carrijo. Porque Será que vai ter que não, sair? Será que o senhor vai ter que sair e entrar de novo? eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Logo no início. Compartilhar. Agora já achei isso. Só que compartilha, mas ele pede para marcar. Deixa eu ver, compartilhar. Seguinte, Dona Ari, só se o senhor sair e entrar de novo. Que aí eu continuo. Eu não vou sair. Eu vou ficar aqui. E aí o senhor saía e eu chamava o reverendíssimo de novo. Então tá, eu Aqui, vou fazer isso. O Pedro Correia, nosso amigo, produtor de soja, tá falando. Então o Dona Ari vai sair e vai entrar de novo. Isso, mais pessoas precisam receber isso que está acontecendo aqui hoje. Eu vou chamar o Dom Adair de novo. Vamos lá. Convidar. Convidei de novo. Vamos ver agora onde o Dom Adair entrar. Se vai aparecer. Pessoal, nós estamos aqui hoje fazendo o fechamento da leitura da Bíblia inteira em um ano. Nós estamos hoje é o encontro número 53. Nós estamos nessa jornada de leitura da Bíblia há 53 sábados. E eu queria, sabe o quê? Ficar na caverna de Davi. Eu queria um descanso. Mas eu entendi que Deus não quer me ver na zona de conforto. Deus quer me ver movimentando, colocando a serviço. No início das mensagens, pedi para participar. Será que eu chamo de novo, dona? Deixa eu convidar ele de novo aqui.
convidar de novo. Quando alguém entra, pode ver os vídeos, pode assistir também. Convidei de novo, Dona Daí. Quando eu recebi no coração, queimou essa vontade de ler a Bíblia inteira em um ano, eu não conseguia sozinha. E Deus foi levantando pessoas, uma a uma. Levantou, o primeiro que levantou foi o seu Ademir Moura, presbítero, pai do Ademir Moura, que me entregou a primeira Bíblia. Deus levantou ele para vir me ajudar. Levantou o seu Gaspar, nosso conselheiro da Fazendão. E aí Deus foi levantando um a um, meus amigos Black Belts. A Renata e o doutor Alexandre vieram contribuir. E Deus agora fez um novo mover de contribuição, que foi, eu agora vou ter uma ajuda. Sim, ela tá até aqui. Renata pode... Minha amiga Carol se dispôs. Mas a Renata quer vir comigo. Pode vir aqui? Pode. É o seguinte, Deus mandou a Carol Martins, minha amiga Black Belt, para quê? Ela, com a energia dela, vai fazer também, ela vai pegar um sábado por mês para fazer a live. Com toda a sabedoria que ela tem, ela vai também estar entrevistando convidados. Ela está pronta para isso. Nós já vamos, só que nós vamos dar uma pausa de dois sábados. Nós vamos terminar hoje, vamos ficar 2 sábados e nós vamos voltar dia 29. A gente volta dia 29 com a agenda pronta. Olha aqui, Érica Caraça, uau, falou que conte comigo. Uau, olha, Deus está levantando agora mais amigas para me ajudarem nesse projeto. Como? Ah, mas Ariana, eu não li a Bíblia toda, como que eu vou lá? Você vem aqui para servir, você vem aqui com a sua alegria, com a sua disposição. Você vai entrar no Instagram da Bíblia e vai entrevistar alguém. Então, a Carol já vai pegar um sábado, Érica Caraça vai pegar um sábado, o Borella, nosso amigo, já falou que vai pegar um sábado também. Por quê? Porque aí fica leve, fica fácil a gente seguir, ver. Outras pessoas pediram para participar do seu vídeo a vivo. Ué, tem gente solicitando para entrar. Como é que o Dodar vai voltar aqui, hein? Gente, quem souber vai falando aí, porque o Dodair vai voltar no Instagram dele. Voltou! Dodair voltou. Dodair, Ok. o pessoal tá falando que tá gostando muito da a dona Neuza aqui falou que tá à disposição também. O senhor voltou e deu certo compartilhar lá no Instagram do Eu não sei, senhor? eu não entendo muito essas coisas. Deus toma conta. Porque no meu Instagram tem muita gente, uns 130 mil pessoas. Quando eu entro rapidinho, tem 1.000 e tantas pessoas falando. Mas Pois eu acho que é. não compartilhou. Infelizmente, eu botei lá os convites, mas vamos ver. Deus sabe o que faz. O importante é os que estão aqui. Isso. Então, voltando àquele assunto que você falou, que muitas pessoas dizem, começa por João, porque João é assim, no princípio, ele começa no princípio, e o Gênesis, no princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio já existia a palavra e a palavra se dirigia a Deus. E a palavra era Deus. Então, o Evangelho de São João é muito profundo e por isso que muitas pessoas dizem, começa lendo a Bíblia pelo Evangelho de São João. Mas o jeito bom de ler a Bíblia, esse texto que você tem, que já tem para católico e para evangélicos, ele é Chegando aí muito... pro senhor, já tá em caminho. Chega aí até dia 18. Pois A é. Bíblia, 3 meses Aí ele católico. começa, você lê até o capítulo 3 de Gênesis, já começa outra parte lá do Novo Testamento. Você vai lendo a Bíblia nessa transversalidade, o que uma passagem vai dizendo a respeito da outra. Isso é muito bom, porque dá para você uma formação muito boa na compreensão da Sagrada Escritura, na sua inter-relação, porque tudo está interrelacionado, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí quem vai aprofundar, eu quero ler Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz sobre a Bíblia? Aí é fantástico. Eu quero ler o que Santo Ambrósio, o que São João Crisóstomo, lá do século IV, disseram sobre a Bíblia. Porque os padres da igreja, a patrística, que é mais de 400 livros, a patrística ocidental nossa, que ainda tem a patrística grega e tem a patrística oriental, que é tudo que se escreveu sobre a fé cristã até o ano 600. Claro que
Vocês são evangélicos, vocês vieram no século XV. Estou falando lá do início do cristianismo. Agora tem um perigo. Para quem é evangélico, começar a ler a patrística acaba virando católico. Que as grandes conversões dos pastores evangélicos à igreja católica por causa da patrística, né? Então a patrística é muito clara. Então por isso que a igreja crê. A nossa fonte de revelação não é só a Bíblia. É a Bíblia, a tradição, quer dizer, a patrística, aquilo que foi escrito no século VI, e o magistério da igreja, aquilo que os concílios da igreja determinaram, que os papas escreveram sobre as coisas de Deus. É muito bonito, é muito bom ser católico. É uma grande dádiva ser católico, ser cristão, né? Vamos ver aqui mais. O julgamento final, concluindo aqui, o capítulo 20 ao 22 do Apocalipse, que vocês estão terminando de ler, fala do julgamento final e a nova Jerusalém. Gente, isso aqui é de uma beleza descomunal. Quando você vai à liturgia da Santa Eucaristia da missa, é a Jerusalém celeste que toca a Jerusalém terrestre. Quando nós vamos à missa, preste atenção. A gente reza pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres, diáconos e pelo povo de Deus. É a igreja terrestre. Depois você reza pelos que morreram. É a igreja em purificação, o purgatório. Os evangélicos não crêem nisso. E depois você reza pelos santos e os anjos. É a igreja celeste. Então, essas três dimensões da igreja são compenetradas. A igreja do céu, a igreja que padece e a igreja terrestre. Então, a missa é a Jerusalém celeste que toca a Jerusalém terrestre. Quem é? É o triunfo de Deus, onde os justos herdarão a eternidade. A nova Jerusalém é o destino final dos fiéis à comunhão eterna com Deus. Ou a gente crê nisso, ou a gente larga tudo. Porque a nossa finalidade nesse mundo é alcançar a Jerusalém celeste. Esse é o ponto. Amém. Alô, Dom Dair? Parece que caiu aqui. Alô? Dom Dair? Vocês estão me ouvindo? Novo aqui. Entrou? Apareceu? Entrou. Voltou. Voltou. Então, esse é o ponto, a nossa caminhada neste mundo. Nós estamos no ano santo, 2025 anos do nascimento de Cristo, peregrinos de esperança. O católico é um peregrino. E na bagagem do católico não pode faltar a Bíblia, porque a Bíblia alimenta, é pão. É pão. A Bíblia é o nosso alimento. Alimentar-se da palavra de Deus. Sagrada Escritura nos ajuda a viver essa graça de poder caminhar com a força e o alimento de Deus no coração. E eu já entendi o propósito do que aconteceu, aquela coisa, não murmurar e pegar o aprendizado. O que aconteceu aqui hoje, eu acho que já é, sabe o quê? Uma isca para o senhor voltar aqui para nós, porque hoje nós não conseguimos acessar a audiência do senhor. Então agora eu vou fazer aqui um convite para o senhor voltar no segundo ciclo, para a gente poder acessar a audiência gigantesca que o senhor tem. Porque o que o senhor falou aqui para nós, quem está aqui, tá assim, falando, meu Deus, mais pessoas têm que receber isso, não pode ficar só com a gente. Então, bispo, quando a gente voltar no novo ciclo, a gente podia achar um sábado na agenda do senhor nesse ano de novo, para a gente voltar e a gente fazer um teste antes, para a gente ver como é que nós vamos conseguir compartilhar. É porque tem que fazer um compartilhamento para alcançar mais pessoas. Porque o grupo de vocês da leitura da Bíblia é pequeno. Né? Então, aí eu não sei como. Eu tenho que trazer um menino que trabalha comigo, mas eu nem convidei para ele vir, porque ele que sabe mexer com essas coisas, ele botaria a coisa tudo para andar. Mas na próxima vez a gente faz isso. Maravilha. Então, devido ao horário,
nós já vamos ter que encerrar devido aos compromissos do senhor. O senhor já celebrou missa hoje, o senhor já tem uma agenda gigante aí. A vontade é de a gente ficar o dia inteiro aqui, ouvindo a excelência falar para nós de todos os conhecimentos, abrir os nossos olhos. Eu fui anotando aqui, porque aprendi muito. Então, eu quero agradecer imensamente a humildade do senhor, a gentileza, a generosidade de vir aqui transbordar a sabedoria, essa intimidade que o senhor tem com o Espírito Santo. Várias pessoas falando aqui que foram tocadas nessa live, por tudo que o senhor falou, abriu os nossos olhos. Então, Odair, que Deus devolva 1000 vezes mais em bênçãos na vida do reverendíssimo. Que o senhor continue trilhando os caminhos de Deus cada vez mais forte. Que Deus renove ainda mais a unção do Senhor. Céus abertos sobre a sua vida. Que onde o Senhor coloque a mão, prospere. Que onde o Senhor coloque a planta dos pés, seja abençoado e abençoe esse local. Que Deus possa te usar ainda mais para alcançar não só o Brasil, mas alcançar o mundo com a sabedoria que o Senhor tem, que vem do alto. Que Deus derrame saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual sobre o Senhor e sobre tudo que o Senhor vai realizar aqui nessa terra. O Senhor que é um profeta que se dispõe a falar sim para a obra de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem plantado no Brasil com os seus conhecimentos. Gratidão enorme, bispo. Obrigado, minha filha. Um abraço para você, para sua família, para o seu esposo, o Volney, para o seu sogro, sua sogra, seus pais, que estão todos aqui. E todos vocês que compartilharam conosco esta manhã de meditação, de partilha da palavra de Deus. E vamos ler a Sagrada Escritura com amor, com determinação. E a gente volta numa outra oportunidade para compartilhar temas maravilhosos aqui. Uau, Fiquem que com bom. Temos um Deus. sim. Temos um sim do Odair. Grande abraço, um bom final de semana para todos. Boa celebração para os evangélicos, culto, para os católicos, a missa. E não vamos deixar de ter Jesus no coração, porque ele é a nossa maior riqueza. Uau. Fiquem com Deus. Deus os abençoe ricamente. Amém. Sua bênção, Odair. O senhor queria saber. Então, se você terminar, amém, com a bênção para todos aqui, geral, para a gente fechar o nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus esteja atrás de vocês para vos conduzir, à vossa frente para vos guiar, sobre vós para vos santificar. Venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para encerrar, eu quero falar de um padre da igreja muito importante, São Jerônimo, que no ano 300, antes do ano 381, o Papa Damaso I pediu que ele traduzisse a Bíblia do grego, do hebraico, para o latim. Então, a chamada Vulgata é a tradução que nós usamos até o ano 381, quando o Papa Damaso já tinha decretado ali que a Bíblia era 72 livros. E um dos comentários maravilhosos da Bíblia também se encontra em São Jerônimo, um santo eremita que viveu sozinho no deserto, orando e traduzindo a Bíblia. Foi um grande incentivador da leitura bíblica e um grande homem que bebeu na sabedoria da Bíblia e deixou tudo isso escrito para nós. Muito obrigado. Uau, glória a Deus. Concluímos um ano de leitura da Bíblia com chave de ouro, com a bênção do Dom Odair José Guimarães, esse bispo admirado em todo o país pela sua unção, pela sua verdade, pela sua coragem, pela energia que comunica a palavra de Deus. E agora nós vamos voltar só daqui 2 semanas, a gente volta dia 29 de março para um novo ciclo, porque nós vamos continuar essa leitura, porque mais pessoas têm que entrar com a gente termina um ciclo e a gente começa de novo. Então, Odair, muito, muito obrigado por esse sábado. Um abraço e boa leitura da palavra de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Bom fim de semana. Com Deus. Tchau, tchau.